Boa noite a todos. Em nome do Departamento de Psicanálise com Crianças, aqui do SED, sejam todos bem-vindos nesse dia quente. A gente agradece a presença de todo mundo aqui, que acho que veio para poder escutar e trocar sobre um tema bastante importante para todos nós. Esse encontro integra a agenda de eventos de mais um ano de intenso trabalho em nosso departamento, com encontros, jornadas, cursos, grupos de estudo, pesquisa, boletim eletrônico e participação em relevantes movimentos relacionados à atenção à infância. O Departamento Psicanálise com Crianças vem se consolidando como espaço não só de formação, mas de pertinência, criatividade, trocas e, sobretudo, de pluralidade. Por mais trabalhoso e desafiador, é preciso escutar o diferente e o outro. Em outubro deste ano, teremos a 7ª edição do Colóquio de Psicanálise com Crianças, que vai retornar para o formato presencial aqui no SEDES, com o tema Infâncias Colonizadas e o Brincar Subversivo, em que pretendemos abrir um espaço de troca acerca dos sofrimentos das crianças de hoje, em função de uma ideia de infância bastante invadida pelo mundo adulto, por suas violências e seus ideais, e o brincar nisso tudo. Aquecendo os motores para esse grande encontro de outubro, falaremos hoje sobre a psicose na infância. Ao construir esse evento, pensamos na pertinência de discutirmos a psicose na infância. Se falamos muito sobre autismo, se discutimos sobre os excessos de diagnósticos que brotam da internet, dos consultórios, com os nomes de TOD, TOC, TDAH, além de TEA, por que se fala tão pouco acerca da psicose na infância? Eu passo a palavra agora para a Adela Geller. Olá, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui, também acompanhada e concluindo uma história longa de trabalho para a publicação desse livro de Marie-Claude Thomas. Eu queria primeiro agradecer muito a Júlia, aqui representando o setor eventos do Departamento de Psicanálise com Crianças, que, em primeiro lugar, permitiram a realização do evento. Esse livro trabalha fundamentalmente com um evento que a gente fez em 2019. Tem uns cursos que a Marie-Claude deu, uma conferência, e depois tem uma entrevista que a gente fez e um pós-fácil de um texto que mandou mais tarde. Mas trazer uma convidada de fora, fazer todo o trabalho de recepção, de tradução, de acolhimento, é uma tarefa que demanda muitas mãos e muita disposição. Eu queria também agradecer muitíssimo o trabalho das tradutoras Cláudia Berliner, Viviana Venosa e Alessandra Barbieri, que deram corpo e letra às falas de Marie-Claude Thomas. Queria agradecer muito também a Adriano Zago, que topou editar o livro e teve a feliz ideia de perguntar para Christian Dunker se podia incluir esse texto na sua coleção. Isso é um grande feito, porque isso dá um lugar que talvez tivesse sido impossível imaginar quando começou toda esta saga. Christian topou muito rapidamente, eu agradeço muito. Isso queria contar para vocês, essa história começou quando 7 anos atrás eu topei com um livro da Marie-Claude Thomas numa livraria portenha, se chamava O Autismo e as Línguas. Eu estou com toda essa pilha, eu achei que tinha trazido esse e não trouxe. Acabei de ver que esse não está.
Esse livro me chamou muito a atenção, aí eu comecei a ir atrás de outros textos da autora. Foi uma reflexão que me surpreendeu, que me trouxe muitas reflexões e que arejou num momento em que a gente estava participando de longas discussões muito densas e muito complexas dentro do EMEPASP. O Christian também estava junto, participou desse movimento Autismo, Psicanálise e Saúde Pública. Juntar essas três questões, autismo, psicanálise e saúde pública, não é tarefa para principiantes, como diria Tom Jobim. Não é nada fácil. O movimento foi muito importante, foi um acontecimento histórico no Brasil, que se aliou a outros movimentos importantes no mundo, quando aqui, particularmente, foi uma ameaça de fechamento do CRIA, Centro de Referência da Infância e da Adolescência, que tentou ser fechado e substituído por tratamentos comportamentais. Neste momento, os psicanalistas de muitos âmbitos se uniram, da universidade, das instituições psicanalíticas do país inteiro, revistas, professores. Foi uma força de união poucas vezes vista, e com isso se impediu o fechamento naquele momento. Então, nesse movimento ficaram convocados muitas e variadas grupos, instituições, representantes do SUS, de muitos equipamentos, representantes de instituições psicanalíticas, e foi todo um esforço gigantesco de conversas, de diálogos, de intercâmbios, de junções. Agora, como todos sabemos, é uma coisa difícil, né? E, como estava falando para vocês, fazer convergir e dialogar esses três grandes assuntos é um tema verdadeiramente denso. Foi no meio desse contexto que eu encontrei os livros de Thomas, que trouxeram uma perspectiva muito diferente de toda essa diversidade que estava representada no EMEPASP. Hoje eu me pergunto se esse movimento faz parte do que a Marie-Claude Thomas denominou fenômeno autismo, e que é um fenômeno que está muito para além de um quadro clínico, né? Bom, nesse contexto todo, e depois da vinda dela para cá e da ideia de incluir esse texto na coleção, e tinha saído reeditado o livro do professor Christian Dunker, que também tem uma longa história, né? Então, não vou fazer toda a longa história, mas a Marie-Claude Thomas, ela volta para a história para justamente a gente ter um certo descompasso com o nosso tempo, que é necessário a reflexão, né? Então, o livro do Christian, ele é resultado você me corrige qualquer coisa, claro, né? Da tese de doutorado dele, defendida em 1996. E publicada recém em 2013 pela primeira vez, né? Então, foi quase contemporânea de toda esta história do CRIA e da formação do EMEPASP, né? Por isso me surpreendeu também quando abri teu livro. Eu tinha ainda a tese da época do doutorado, do grupo de Luiz Cláudio. Ela foi uma tese orientada pelo professor Luiz Cláudio Figueiredo. E então vi o prefácio da Maria Cristina Kupfer,
E também começava falando justamente desse acontecimento do CRIA e de todo esse movimento do qual participamos juntos, né? Ela também amplia um pouco o panorama, né, para situar que 1995, então a tese é de 96, 1995 é o ano que se publica o DSM-4, né, que justamente elimina as psicoses infantis e as substitui, naquele momento, pelos distúrbios globais do desenvolvimento. A rúbrica psicoses infantis já tinha desaparecido em 1980 com o DSM-3, né? Então, acho importante isso, 1995, uma data, 1996, então, a defesa do doutorado. 1987, então, voltando um pouquinho para trás, Éric Laurent escreve num trabalho dele sobre psicose infantis, falando da diminuição de trabalho sobre esse tema e do aumento do número de publicações sobre autismo. Então, a gente vê esse aumento de uma categoria diagnóstica e a diminuição de uma outra. Em paralelo a isso, não, um pouquinho antes, melhor, em 1972, Francis Taskin publica Autismo e Psicoses Infantis, né? Alfredo Jerusalinski, em 85, publica Psicanálise do Autismo. Em 1980, os Lefort publicam O Nascimento do Outro. Estou falando alguns acontecimentos que me parece que foram significativos aqui e no mundo e marcaram bastante as questões, a maneira de nós pensarmos a psicopatologia desse tipo de quadros na infância. Houve durante essa época, a partir dos anos 70, digamos, a partir de Taskin, começa esse interesse pela diferença de estruturas, né, entre autismo e psicose. E depois, como estava falando, aparece um silenciamento das psicoses infantis, que a pergunta talvez seja se dissolveram dentro do espectro do autismo, que temos que pensar disso? Eu, fazendo essa leitura, pensei que algo semelhante, me parece, ocorreu também com as histerias da infância. As histerias da infância, se publicou muita coisa sobre elas até 1930, mas Lucien Israel, por exemplo, fala algo muito semelhante. Diz que entre 1930 e 1950 se deixa de falar e publicar sobre histerias na infância. Em conversas em off, nesses tempos aí, falando com uma colega foniatra, perguntei sobre o assunto psicoses infantis. Eu converso com ela há muito tempo, ela falou assim, não falamos mais. Conversando com outra colega neurologista, com aqui também converso há muito tempo, perguntei sobre o assunto histerias da infância, me falou, não se fala mais. Então, me parece que faz jus à psicanálise, ali onde o mandato, o imperativo, o discurso do mestre diz não se fala mais, então nós dizemos fale mais. Continue a falar. Essa foi um pouco a proposta, né, de trazer esse assunto
Então, de propor para Christian Dunker retomar esse assunto que parece que vem sendo silenciado. Foi com o trabalho de Marie-Claude Thomas, esse outro livro que ela escreveu, esse não está traduzido ao português, Genealogia do Autismo, Freud, Bloiler, Kerner, que é um livro interessantíssimo, de retomada da construção. A Marie-Claude fala da construção do conceito de autismo, né? Então, ela não vai usar descoberta, mas vai falar de construção e vai pensar passo a passo nessa complexa construção. Uma das coisas, agora falando rapidinho dessa retomada que ela faz de Melanie Klein, né? Ela se encontra com Melanie Klein a partir de estar trabalhando no hospital dia com crianças na França, e é aí que ela se interessa então por Melanie Klein, e uma das coisas que me fez pensar é que o trabalho de Melanie Klein com Dick, né, que hoje a gente naturalizou de alguma maneira dizer que Dick seria uma criança autista, ela diz que isso foi fundado a partir de um texto de Tastin, né? Porque Melanie Klein recebe essa criança com diagnóstico de esquizofrenia infantil, isso vai contribuir para toda a formulação dela sobre a posição esquizoparanoide. Ela vai falar que as esquizofrenias na infância são muito mais frequentes do que se acreditava. E Lacan, quando se interessa por esse trabalho, o que ela chama atenção é que ele está muito mais preocupado em pensar os efeitos constitutivos da intervenção interpretativa de Melanie Klein do que no diagnóstico. Algo semelhante, me parece, acontece com o caso Robert, o famoso O Lobo, que Lacan diz, aspas, era um desses casos graves de difícil diagnóstico e ambiguidade nosográfica. Mas estou dizendo isso porque, num trabalho que eu fiz sobre os Lefort, por exemplo, eles fazem também esta colagem, digamos, esta junção ali onde Lacan fala casos graves de difícil diagnóstico e ambiguidade nosográfica, os Lefort tornam o caso Robert o caso exemplar para conceituar a psicose na infância. Assim como fazem de Marie-François, que é um dos dois grandes casos do nascimento do outro, o caso exemplar para pensar o autismo. Marie-Claude, nesse sentido, ela vai questionar essa ideia de pensar num caso exemplar, né? E vai pensar no caso a caso e, fundamentalmente, em como pensar o dispositivo analítico e o dispositivo analítico com as crianças. Nesse sentido, ela também se interessou muito na questão do jogo, né? E eu diria, eu escrevi isso no prefácio, que entre Descartes e Pascal, Marie-Claude escolhe Pascal para pensar o jogo e a aposta, né? E ela vai falar bastante dessa concepção que revolucionou tanto o pensamento científico, que foi pensar como se distribuem nos ganhos de um jogo, mesmo quando um jogo não acabou e não há um ganhador.
essa maneira de colocar os casos exemplares, a Marie-Claude vai dizer que acredita que isso tem efeitos de contágio e padronização do sofrimento psíquico. Bom, em relação ao fenômeno autismo, né, fenômeno que ela diz recente na história da humanidade, patológico no sentido próprio do termo, ou seja, que põe em jogo patos, as paixões difíceis de administrar, por um logo reduzido à classificação ou a hipóteses científicas. É um fenômeno, diz ela, que recebe muitas subvenções públicas, forma associações, é tratado por métodos de condicionamento e, apesar disso, nada do seu valor propriamente subversivo, no cerne mesmo do que é específico do humano, qual seja o nascimento da fala, é interrogado enquanto tal. Então, uma das coisas, o autismo e as línguas, é o livro que está faltando, é uma das reflexões mais profundas, eu diria, que me suscitou, que era pensar com que concepção de linguagem nós trabalhamos, com que concepção de linguagem a psicanálise trabalha, como isso incide de maneira decisiva na maneira de intervir na clínica. Nesse sentido, a importância que a teoria do significante de Lacan tem para dar a força viva de uma língua em permanente transformação e criação e poder fazer uso da potência que isso tem na estruturação do sujeito que acontece em toda a psicanálise. Acho, diz ela, que seria um alívio e uma liberdade para os analistas considerar o autismo como um fenômeno subversivo, como um sintoma, no sentido que Lacan lhe dá na esteira de Marx, ou seja, daquilo que vai contra o discurso dominante, que o desafia. Essa força, né, de subversão e de resistência, diz ela também, ligada às mudanças de paradigmas relativas à linguagem, à inteligência artificial, às biotécnicas e à própria presença da psicanálise. Essas duas atribuições, subversão e resistência, que leio neste fenômeno, seguindo a Michel Foucault, podem ser entendidas pelo comportamentalismo como violência. A partir daí, ela vai falar da violência em termos muito diferentes do que estamos habituados. Da violência transformadora do jogo no seio da análise com crianças. O jogo que permite que se opere entre real, simbólico e imaginário uma transformação, um transporte, uma metamorfose, uma violência do real e do simbólico que se transpõe em imaginário. Vou contar muito rapidinho, para dar lugar aí a Christian, dois fragmentos clínicos que me foram evocados pelo trabalho do Christian. Vou dizer isso e depois eu vou ler duas páginas que a Marie-Claude mandou ontem e que a Alessandra Barbieri traduziu muito gentilmente na madrugada, a propósito para o evento. Então, um fragmento, e vou trazer ele porque
foi um pouco depois do trabalho do Christian. Eu estava fazendo o meu doutorado e também trabalhei muito com a questão da linguagem e do tempo, tomando a Carta 52. Então, esse fragmento evocado porque é um assunto que Christian explora de maneira muito aprofundada na sua tese. É um pequeno acontecimento que aconteceu quando eu trabalhava num hospital dia em Buenos Aires, com crianças bastante graves, algumas ditas psicóticas, outras autistas, algumas com paralisia cerebral, algumas crianças sindrômicas. E esse acontecimento ficou muito marcado. Era uma menina, eu acho que eu poderia dizer minha primeira paciente, né? Como os primeiros amores, a gente não esquece, né? Na época ela estava com 9 anos, estava eu, a musicoterapeuta, a gente era uma equipe interdisciplinar, e tinha um gravador tocando, era uma fita na época, tocava uma fita com músicas infantis em espanhol. No momento dado, ela era bastante silenciosa e ela falava palavras bastante avulsas, repetitivas, ecolálicas. Mas naquele acontecimento, a menina estava sentada no chão, balançando-se com um olhar perdido, e de repente entendo que a partir de alguma associação que se criou a partir da música infantil que ela estava escutando, ela começou a cantarolar fragmentos de uma canção de ninar em português. Logo a seguir, ela se levantou e começou a girar pela sala e gritava "La plata, la plata, la plata", muito angustiada enquanto corria pela sala. E fazia algo como pá, 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 pá. Minutos depois, ela sentou e tudo pareceu voltar à situação anterior. Mas eu e a musicoterapeuta ficamos extremamente intrigadas. Como pensar aquilo? Então, chamamos os avós, que eram com quem quem criava essa menina. E eles ficaram muito surpresos quando a gente contou essa história, e nos contaram algumas coisas que nós não sabíamos. Uma era que essa menina tinha se exilado com os pais e tinha morado um tempo no Brasil, onde ela tinha tido uma babá que a cuidou e com a qual aparentemente tinha feito um laço afetivo importante. Contaram também que então eles moravam na cidade de La Plata, então La Plata não se referia a dinheiro, como nós pensamos inicialmente, senão que era o nome de uma cidade. E eles contaram também que o exército tinha entrado na casa deles com tiros e eles tinham conseguido fugir pulando o muro da casa. Ali se exilaram, moraram um tempo no Brasil e depois cada um dos pais foi morar num canto da terra, eu nunca os conheci, e a menina ficou morando com os avós. A cena foi muito impactante porque foi através dela que nós soubemos que ela tinha morado no Brasil, que tinha restos mnésicos desse português que ninguém mais falava com ela, que tinha então essa lembrança de algumas músicas que a gente não conseguia identificar, e também foi bastante marcante não poder perguntar para ela, mas parecia que nossas perguntas não ecoavam, e ficar sabendo algo dessa história a partir da fala dos avós. Claro que quando eu retomei essa história, eu estava aqui e tinha adotado o português como minha língua, e então
a lembrança vinha ressignificada de uma maneira muito particular. Eu não sabia qual era a cantiga de ninar que ela tinha lembrado naquele momento, e me chamava a atenção que parecia que a língua materna parecia ser a língua do exílio e a língua estrangeira parecia uma língua de ligação. Bom, deixo esse fragmento e passo para o outro. O outro fragmento vem a propósito da brincadeira turbulenta. A mãe de um menino me procura, ele ia fazer naquele momento 5 anos, ele tinha uma gagueira bastante pronunciada e algo que o foniatra diagnosticou como um atraso de linguagem. Um quadro que a foniatria define como tendo alteração das construções frasais e organizações sintáticas alteradas. Uma das coisas que me chama a atenção nesse caso, quando a mãe conta a história, é que ele tinha um irmão de 1 ano e pouquinho mais velho, e a mãe conta que ela tinha tratado eles como gêmeos. Eu não estava naquele momento trabalhando com gêmeos, retomei isso muito depois, mas ela tirou as fraldas dos dois ao mesmo tempo, desmamou os dois ao mesmo tempo, como se tivessem a mesma idade. Ela sabia que o procedimento tinha sido econômico e eficaz, mas que tinha sido exigente para o mais novo. O que primeiro lhe chamou a atenção como diferença entre os irmãos é que esse menino demorou para falar. E ele não conseguia, quando eu conheci, ele não conseguia organizar um relato, se perdia no meio, introduzia outras histórias, os relatos não chegavam ao fim e ouvi-lo demandava muito tempo e paciência, coisa que os amigos na escola não tinham. Então ele ficava falando sozinho. Mas o que mais preocupava os pais naquele momento é que ele era muito agressivo, xingava, batia e chutava na mãe, no pai e nos avós. Não conseguiam pará-lo e a vida cotidiana ficava insustentável. O pai, segundo a mãe, era muito duro e a mãe, que era quem o trazia ao consultório, se deixava bater e xingar. E na sala de espera ia acontecendo uma situação bastante constrangedora para as pessoas que estavam do lado assistindo a cena. Os irmãos entre si tinham uma cumplicidade pouco comum. A mãe logo de cara pergunta se eu também posso atender o irmão e eu digo que não. Eles me contam uma história do lado paterno que vai ser importante pelo jogo que se armou e que era que o avô paterno deste menino era um sobrevivente dos campos de concentração nazistas. E os irmãos do pai, ou seja, os tios do menino, tinham se convertido, eram judeus ultra-religiosos, todos menos o pai do meu pacientinho, e isso tinha suscitado uma grave fratura familiar, porque os irmãos tinham deixado de reconhecer ele como irmão, e quando o pai faleceu, o avô do menino, não tinham deixado que o pai do meu paciente inscrevesse o nome dele na lápide. Conto isso porque, vou contar rapidamente, quando eu conheço o menino, a primeira coisa que acontece é que ele propõe brincar xadrez. Agora, pensando novamente nesse caso, penso um jogo de guerra,
Só que era uma guerra que não tinha regras. Então, eu não sabia como estávamos jogando. Ele falava que eu não sabia jogar. Eu falava para ele que ele podia me ensinar a jogar. Ele falava que era o irmão quem sabia jogar e que então eu tinha que perguntar para o irmão, porque ele não podia me dizer. Então, esse jogo não deu muito certo. Eu tentei ver se transformava os peões em soldadinhos, mas ele falava, isso é de bebê, você não está me levando a sério. Então, ele me propôs brincar de luta. Só que na luta, era ele quem sabia, ele disse que ele ia me ensinar e eu apanhava, né? Era difícil. Então, o que eu propus era que tenhamos 2 Pix na sala. Né? Hoje, Pix mudou o significado. Na época, não existia Pix, ok? Então, um Pix era um campo magnético e o outro era um campo elétrico. Então, quando eu não queria mais apanhar, eu me refugiava num desses e aí ficava um pouquinho protegida, tentando falar com ele. Ia se recortando um pouco o espaço, só que ele era um menino que não queria ficar na sala e saía invadindo as outras salas, os outros espaços. Imaginem que minhas colegas adoravam, mas, bom, a gente trabalha há muito tempo e sabe que isso faz parte da dificuldade de manejo com essas crianças. Mas, além de invadir as outras salas, ele também saía na varanda, se trepava e ficava em perigo. E eu ficava muito angustiada e falava que ele não podia fazer isso. Mas essa fala não fazia nenhum sentido e não fazia nenhuma diferença. Até que um bom dia eu resolvi falar que ele parecia que estava preso e que estava querendo fugir. E, para minha surpresa, ele me falou, meu avô ficou na cadeia. E eu falei, não, meu avô fugiu da cadeia. E eu falei, sim, de um campo de concentração. Ele então replicou, lembra do campo elétrico? Sim, falei, lembro. Sentou num cantinho da sala, como nunca sentava, e falou, agora me deixa em paz, estou pensando na vida. Bom, concluo por aí, deixando esses fragmentos marcantes desse trabalho com essas crianças. E leio o que a Marie-Claude mandou. As palavras dela. Primeiramente, disse Marie-Claude, estou muito feliz com o livro que criamos juntos e que espero que tenha uma boa repercussão ali. Agradeço novamente àquelas e àqueles que participaram dessa aventura. Guardo as lembranças, guardo as imagens de um encontro no jardim de um restaurante tão simpático. Comemos muito bem aquele dia. Agora, o que se pode comentar sobre a importância de falar novamente sobre a psicose infantil? Diria 2 coisas. A primeira é que todo o meu trabalho consiste em criticar a nosografia psicopatológica e psiquiátrica e não confiná-la à longa disputa que existe desde Margaret Mahler e Kanner, psicose infantil ou autismo, e em dissolver diagnósticos, ou seja, os rótulos colocados em um indivíduo. Isso não é somente de maneira geral, mas especificamente com relação a crianças que herdam a nosologia adulta. Essa é uma questão a ser feita antes de darmos qualquer diagnóstico a uma criança. Ela está escrevendo um livro que é uma continuação desse daqui, que se chama Gênese do Autismo 2, George Frankl, Hans Asperger.
Então, ela cita um trecho desse livro. Fenômeno, epidemia, sintoma. Esse fenômeno autismo, assim denominado para manter uma certa tranquilidade, poderia, com certeza, ser descrito mais apropriadamente como uma epidemia, entre aspas. Uma epidemia de autismo que apareceu diante dos nossos olhos na França nos anos 1990-2000. Época em que cada vez mais crianças eram recebidas em instituições hospitais-dia ou instituições similares com diagnóstico não mais de psicose infantil, tão eclético como tem sido habitual há anos, mas com um diagnóstico de autismo. A partir dessa observação, podemos constatar que os diagnósticos aplicados às crianças até então provinham de diagnósticos realizados em adultos e, portanto, fazer a pergunta à disciplina de psiquiatria infantil, que assim transfere entidades psicopatológicas adultas para as crianças, por exemplo, as psicoses. Aspas. A criança não é uma forma branda do adulto, sobre a qual poderíamos imprimir uma nosografia que está em voga. Parece-me que há aí um claro vício epistemológico que tem sido pouco questionado. A segunda ideia a ser dita relaciona-se ao retorno, aspas, retorno à nosologia anterior às novas classificações do DSM, anterior ao domínio do behaviorismo, do condicionamento e da neurociência. Entendo a preocupação em lutar contra o seu ditame, mas será esta estratégia correta do ponto de vista da psicanálise? Em todo caso, e ali a Marie-Claude está enfrentando colegas dela parisinos, em todo caso, é adotada pela Associação Mundial de Psicanálise, a de Jacques Alain Miller e a de Jean-Claude Maléval. Isto não significa que devamos ignorar o que a clínica psiquiátrica ou psicoterapêutica infantil nos dá em termos de conhecimento. Pelo contrário, devemos conhecê-los por uma única razão: deixá-los de lado, prescindir deles na medida em que são construídos no âmbito da psiquiatria. Aqui, novamente, incluo um trecho do meu livro que expõe minha posição. Concluindo o fato de o papel de Frankl como passador, pelo que entendo, Frankl é quem passou o conhecimento de Asperger para Kanner. Ela faz esse trabalho. Né? Até pouco tempo atrás, nós pensávamos que tinham sido descobertas simultâneas, e ela faz um trabalho para contar que teve um passador, que é Frankl. Então, esse trabalho de Frankl como passador, só ter sido conhecido em 2015, dá origem a duas hipóteses segundo Stefan Todd. A primeira, que lhe é pessoal, e que ele descreve como psicológica, seria que, conscientemente ou não, Kanner quis reivindicar para si todo o crédito pela descoberta do autismo. E com sucesso durante décadas, apagando o papel de outros que, por sua vez, não falavam por si mesmos. O que era o caso de Frankl. Por razões que lhe eram próprias, ele não prosseguiu com a investigação sobre o autismo e teria ficado mais ou menos feliz se Kanner se tornasse o porta-voz dos seus trabalhos anteriores. A outra hipótese, impessoal e epistemológica, diz respeito a tudo que contribui para a formação de um objeto científico, o autismo. Nesse caso, nenhum dito objeto ocorrendo no campo da ciência de uma única vez. Sua longa e composta gênese, espessa e apagada pelo seu sucesso.
Nessa perspectiva, Frankl seria uma espécie de catalisador oportuno que Kanner soube captar, sendo o contato afetivo o ponto organizador do seu quadro clínico de 1943. Faço um parêntese. Aspas, com sucesso há décadas até hoje. Jacques Alain Miller, no prefácio ao livro de Jean-Claude Malleval, A Diferença Autista, escreve o seguinte, aspas, regressar ao texto inaugural de Kanner constitui um verdadeiro banho de juventude para o clínico. Será que um dia veremos um retorno a Kanner? Ou para Margaret Mahler? Surpreendentemente, este apelo ao regresso da psiquiatria infantil se utiliza dos termos, dos slogans de Lacan, aspas, retorno a Descartes, retorno a Freud. Lacan o citou precisamente em relação ao conhecimento. Descartes, nos primórdios da ciência moderna, foi o primeiro a colocar a questão do conhecimento. Freud, com a psicanálise, anuncia que há saberes que não se conhecem e que, a rigor, saberes se apoiam no significante como tal. Essas diretrizes de Lacan poderiam ter sido tomadas como um alerta pela Associação Psicanalítica Internacional. No entanto, ignoraram a questão do saber que Lacan questionou a partir de 1964 para a experiência e a doutrina da análise. Qual é, então, o estatuto do retorno a Kanner? Um Kanner, lembremos, hostil à psicanálise. Parece-me que esse retorno cumpre o papel, precisamente, de barreira contra as neurociências que se impõe à psiquiatria infantil, isto é, em um contexto extraanalítico fora do lugar da prática psicanalítica. Contra o que Miller identifica como despsiquiatrização e despatologização, ou seja, a rejeição do sofrimento, da loucura das crianças, que temos visto desde o início dos anos 2000, em favor do déficit, da deficiência e dos novos diagnósticos do DSM-4 e do DSM-5, a estratégia proposta é a de um retorno à psiquiatria e à sua clínica. Não é esta a aposta que faço aqui ao ultrapassar com plena consciência disso a psiquiatria. 2 pontos. A psicanálise vai se bastar. Espero que esse encontro seja frutífero e cheio de questões. Estou bastante interessada em escutar as reverberações dessa noite. Saudações amigáveis àqueles que conheci em São Paulo, Marie-Claude Thomas. Bom. Ok. Então, te passo a palavra. Oi, gente. Queria agradecer muito essa oportunidade, esse pretexto, né, para reencontrar várias pessoas queridas aqui, Adela, Júlia, nesse que é um lugar sagrado da psicanálise de São Paulo. Tantas vezes a gente esteve aqui em momentos agudos, difíceis, também comemorativos, né? Também de pessoas que passaram por aqui, outros psicanalistas. Acho que é um lugar muito interessante, muito legal, pela sua diversidade, pelo debate que propicia. E acho que a escolha do trabalho da Marie-Claude Thomas, Lacan com Melanie Klein, é um ótimo exemplo dessa abertura ao pensamento, né? Dessa possibilidade de pensar, vamos dizer assim, fora das referências tradicionais, nesse caso, né, com a Melanie Klein, de pensar contra o óbvio, de pensar de forma crítica, né?
e que me causou uma sensação assim muito curiosa a leitura, né? Porque há uma convergência com a clínica dela, né? Quer dizer, não atendo crianças faz tempo, mas eu acho que o que ela faz é muito bom, tem aquele sabor da simplicidade que a boa clínica tem. Ela justifica de forma muito elegante aquilo que ela faz e transmite bem, né? Que não é uma virtude assim tão fácil de achar, né? E levanta questões absolutamente cruciais, relevantes para o nosso momento, né? Acho que para o momento Brasil, mas eu diria também para o momento assim, psicanálise no mundo. Então, há uma afinidade no estilo, no questionamento, mas o tratamento que ela dá para algumas questões é surpreendente vamos dizer assim, fomos juntos muito, mas quando chega assim na final, ela vira, não sei se é esquerda ou à direita, e eu viro para o outro lado, e eu digo, mas olha só quantas coisas comuns a gente pode ter antes de uma diferença que eu entendo assim, ser produtiva é um debate muito interessante que ela mobiliza, né? Ao contrário da maior parte das produções que a gente vê assim na área, e mesmo quando a gente vai observar o que é essa polêmica entre o autismo e a psicose na criança, né? Então, eu vou fazer assim, uma leitura meio corrida das questões que me ocorreram, e, Júlia, quando der assim meia hora, você me interrompe sumariamente, lacanianamente, para a gente poder passar a palavra, e daí outras coisas tenho certeza que virão nos comentários de vocês, né, para a gente aproveitar aqui a possibilidade de que estamos juntos. Ela parte de uma constatação, né, uma hipótese que acho bastante promissora, né? Diz assim, façamos a hipótese de que o fenômeno autismo, né, que a dela circunstanciou, é o desvelamento de um desequilíbrio civilizacional e, ao mesmo tempo, parte de uma mutação. Ou seja, acho que é uma abordagem, vamos dizer assim, que coloca o autismo em contexto, que demanda trabalho historiográfico, que demanda trabalho de interpretação crítica, né, de forças sociais que determinaram esse acontecimento, né? Ou seja, o autismo é uma entidade, como ela diz, um objeto histórico. E isso tem uma repercussão importante a partir do lugar de onde ela fala e onde ela se formou, né? Não sei se vocês têm claro isso. Ela vem da École Lacanienne Internacional, liderada por recentemente falecido Jean Allouche, mas também Le Goffet, também Henrique Porges, né? Uma escola que tem uma profunda afinidade com o pensamento da história, né? Isso vem de uma afinidade lá na École de la Cause com o pensamento do Michel Certeau, que era um historiador e participante da escola, né? E que se desdobrou para uma afinidade assim fortíssima com o pensamento do Foucault, né? A ponto do Jean Allouche ter declarado, né, como uma espécie de programa de pesquisa nos anos 2010, a psicanálise será Foucaultiana ou não será? A psicanálise lacaniana será Foucaultiana ou não será? Ou seja, se a gente não passar pelo Foucault, a psicanálise, de certa forma, vai desaparecer, ou ela não vai conseguir participar, né, do horizonte da sua época, né? E ela situa bem um trabalho do Michel de Certeau sobre uma epidemia de feitiçaria no sul da França no século XVI, né? Onde o Certeau vai lá e diz assim, olha, essa epidemia ela foi construída em grande medida por aqueles que escreveram sobre ela.
Ou seja, é possível que existiam assim alguns casos meio dúbios no começo, mas em seguida ela foi um movimento que criou, né, ou deu consolidação material e social concreta para um fenômeno a partir dos escritos sobre os escritos, né? O que os confessores, o que os membros da Santa Inquisição, o que os pesquisadores, vamos chamar assim, da época, diziam sobre o que poderia ter acontecido. Eu achei essa sacada muito interessante, né? E ela converge com o que a gente vem estudando no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, né, o LATESFIP, junto com o Vladimir, Miriam, a Lívia, o Nelson, que é um professor aqui também, né? E um autor que nos parece assim fundamental nessas pesquisas, justamente sobre diagnóstico, é um canadense também recentemente falecido, chamado Ian Hacking, né? O Ian Hacking, gente, assim, recomendo muito a vocês, né? Ele escreveu um trabalho sobre um diagnóstico, né? Que é a múltipla personalidade, fazendo esse percurso, né, que ela faz, que o Sertor faz, dizendo assim, olha, isso é uma invenção, isso é uma criação, vamos dizer assim, a partir de alguns casos dúbios e curiosamente, uma invenção que graça nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxônico. Pouquíssimos casos de múltipla personalidade foram registrados fora, né, desse escopo, né, incluindo a Holanda, que parece ser uma colônia norte-americana do ponto de vista da psiquiatria. E ele vai mostrando justamente, né, como é que um diagnóstico ele subverte a maneira como a gente pensa categorias e como a gente pensa certas divisões muito primárias sobre o conhecimento. Tá? Entre elas, um pressuposto muito simples é de que você tem dois tipos de objetos, né? Objetos naturais, que são aqueles que existem em si e por si, e que não se transformam na medida que elas são descritos, né? Posso descrever esse objeto em alemão, chinês, sânscrito, no século XVIII, XX, ou no século XXIII, e ele vai continuar idêntico a si. Tá? São os objetos naturais, né? São os objetos que compõem, vamos dizer assim, a natureza. Então, a nossa epistemologia, ela basicamente confia nisso, de que ou a gente está falando de objetos cuja existência, né, cuja ontologia, está baseada numa identidade independente do observador, independente de quem fala, ou a gente está falando sobre falas, ou a gente está interpretando interpretações, ou a gente está julgando pontos de vista, ou então a gente está apreciando atribuições de valor culturalmente específicas, socialmente dadas, historicamente constituídas, e assim por diante. Ou seja, o nosso entendimento de história, ela está muito ligado a isso, né? De que ela é uma espécie de narrativa, um ponto de vista, uma perspectiva sobre aquilo que X teria acontecido, pode ter acontecido, né? Como o caso da feitiçaria do século XVI. Né? O Ian Hacking vai quebrar isso. Ele vai dizer, isso é um preconceito epistêmico, né? Isso envolve um certo entendimento do que é natureza e envolve um certo entendimento sobre o que é linguagem. Ele vai introduzir na filosofia uma perspectiva chamada nominalismo dinâmico. Ele vai dizer assim, existem tipos naturais, né? Mas existem também tipos, né, que ele chama de sociais. Ou seja, quando nós descrevemos pessoas, o argumento dele vai assim, vamos falar sobre pessoas, no genérico. Quando nós descrevemos pessoas, quando nós nomeamos pessoas, quando nós narrativizamos pessoas, nós criamos objetos. E esta é, quero crer, a atitude, vamos dizer assim, criacionista que a gente vai encontrar no Lacan. No Lacan, né? No seminário sobre a ética da psicanálise, a psicanálise criacionista. De um jeito assim aproximativo, né? Ela defende essa ideia, ela combate o Darwin,
ela faz uma série de proposições, mas, de fato, faltava, né, para o Lacan uma demonstração rigorosa, né, pertinente historicamente, mostrando como funcionam os objetos que são os tipos sociais. Os tipos sociais, eles se caracterizam pelo fato de que as descrições, narrações, rotulações, se vocês quiserem, do objeto, criam o objeto, transformam o objeto. Muito interessante. Ou seja, isso rompe com a ideia de que os objetos do mundo, os objetos naturais, estão aí para que a gente adamicamente os escolha, né, os transforme, os manipule, os negue, elas estão ali uma massa amorfa. Né? Quer dizer, pode ser que isso exista para uma certa atitude epistemológica, né? Mas há perspectivas que criam mundos. Né? Isso não é, assim, uma versão de mundo. Há a sua opinião sobre o mundo, né? Fatos alternativos. Né? Não, há perspectivas que criam objetos. Isso bom, podíamos estender sobre esse ponto, mas esse ponto, de certa forma, se choca com a ideia que a Marie-Claude traz para a gente, de que seria preciso abandonar todo o repertório, todo o vocabulário, todas as concepções, vamos dizer assim, que teriam antecedido a psicanálise, né, que ela chama de o campo do psicopatológico, do patológico ou do psiquiátrico. Né? Por quê? Porque ela está entendendo, né, do ponto de vista dela, é correta essa atitude, é coerente com o que ela está advogando, né? Ela está entendendo que as descrições médicas, elas são de tipo naturalista. Né? Elas descrevem objetos e, enquanto descrevem objetos, elas estão objetivando pessoas. Daí, esse é um gesto que não é compatível com a psicanálise. Né? Mas eu estou dizendo, isso é confiar demais nessa epistemologia. Tá? É confiar e ignorar que a própria psiquiatria ela tem uma historicidade, né, da qual a psicanálise participa e na qual a psicanálise desenvolveu a sua concepção, vamos dizer assim, muito específica de diagnóstico. Né? Então, não me parece preciso dizer que a psicanálise prescinde do diagnóstico. Porque eu acho que a hora que a gente... É uma posição que a gente encontra, vale a pena debater, mas acho que quando a gente prescinde do diagnóstico, ou quando a gente diz assim, não, esse é o diagnóstico da psiquiatria, esse é o diagnóstico que vem de lá, a gente já faz outro diagnóstico. Né? Nosso condomínio, um outro condomínio, é bom, a gente às vezes briga e etc. Quem paga a conta é o paciente. Né? Acho essa atitude muito ruim. Né? Muito ruim porque ela desconhece, né, o que a psicanálise trouxe para a discussão histórica sobre diagnósticos. Né? E um pouco textualmente injustificável. Né? Então, vamos assim, abrir mão de todas as categorias diagnósticas. Então, não tem mais neurose, não tem mais histeria, não tem mais psicose, distinções que, obviamente, são importantes para quase todo mundo que escreveu sobre psicanálise, mas, sobretudo, elas são importantes para a direção do tratamento. Ou seja, por que o diagnóstico psiquiátrico ele se tornou assim uma coisa estranha para nós? Porque ele não serve para a gente operar decisões clínicas. Só por isso. Né? Não porque ela estaria necessariamente agindo, né? Inclusive na ignorância de que ele está produzindo os objetos dos quais ela diz curar. Aliás, objeção levantada contra o Freud. Quando o Freud foi fazer a sua conferência sobre histeria, né, o Krafft-Ebing, se não me engano, diz assim, olha, Freud, você diz que está curando a histeria, mas na verdade você está criando a histeria. Você inventa uma coisa e depois diz que curou ela.
E a gente sempre olha para essa colocação e diz assim, não, a medicina da época não entendeu o Freud e etc. O Krafft-Ebing está completamente certo. Sim, o Freud inventou a histeria, num certo sentido. Como a psiquiatria vive inventando coisas. Esse que é o ponto, né? Quer dizer, não somos nós só que fazemos isso. Isso parece ser uma propriedade do que a gente poderia chamar assim de função diagnóstica, né? Quer dizer, desdobrando essa função mais além do diagnóstico enquanto código, né? Enquanto código normativo, né? Código que, vamos dizer assim, impõe uma determinada linguagem única, código que faz, vamos dizer assim, exclusão de outras linguagens. Tá? Mas o que dizer daquele paciente que chega e ele não diz assim, eu sou um alcoólatra ou eu sofro com TDAH. Ele diz, minha tia diz que eu sou bobo. E na minha família isso pegou, então agora eu sou bobo. E tudo que eu faço na vida é meio bobo. E eu namoro pessoas bobas, e eu não saio do bobo, e eu acho que a minha bobeira é incurável, e eu sou um bobo. Gente, isso é um diagnóstico. Isso é um diagnóstico dado informalmente por uma pessoa, né? Por um grupo de pessoas. O momento em que a gente já perdeu a mão nessa conversa, quando a gente começou a acreditar que códigos são semelhantes a funções. E isso significa que existe uma incidência diagnóstica que já está atuando sobre as pessoas, vamos dizer assim, a ponto das pessoas demandarem diagnósticos, se alienarem em diagnósticos, viverem com diagnósticos, criarem autodiagnósticos. Ou seja, vamos sair assim do mundo ocidental, europeu e etc. Assim, e culturas que nunca tiveram contato com a medicina. Eles têm diagnósticos. Mas não, como assim? Eles nunca conheceram um DSM? Então, o diagnóstico tem que ser uma função para além do DSM. O DSM é um caso particular, histórico, datável. Começou aqui, terminou lá e provavelmente vai se extinguir. Bom, pensar então rigorosamente, né, o que é a função do diagnóstico seria pensar, e aqui vem uma segunda discordância, né, que eu vou debater com vocês, né, mas que é o ponto em que ela, a partir do Foucault, né, a partir de um ponto de vista que considera a produção de objetos históricos, né, vai dizendo assim, não, está havendo um problema com a psicanálise, está havendo um problema que eu vou enfrentar, né, de uma maneira incisiva, que a psicanálise ela está se antropologizando, né? Ela está se tornando assim muito social, né? Ela está se deixando corromper por esses saberes, vamos dizer assim, com os quais e dos quais a gente não precisa. Tá? Quer dizer, é um pouco assim. Vamos cortar, né, laços com a psiquiatria, né, porque elas contaminam, né, e vamos cortar laços também e nos desocupar da fundamentação antropológica da psicanálise. Né. E aí fica complicado, porque eu começo a pensar assim, então vou tirar totem e tabu, está fora. Mito individual neurótico está fora. Mal-estar e civilização também está fora. Por que a gente precisaria ignorar, né, essa perspectiva se a gente quer enfrentar, né, essa produção histórica que é o autismo? Parece que é uma política, vamos dizer assim, que confia muito no nosso taco, né? Nós não precisamos da psiquiatria, nós não precisamos de diagnóstico. Bem, chega uma hora na França e a lei diz, então nós não precisamos da psicanálise. Aconteceu, né? E provavelmente vamos ter uma versão mais aguda, mais ferrenha desse debate aqui no Brasil, né? Ele bate a porta e a gente consegue adiá-lo, mas nesses termos, eu não trabalho com diagnóstico, eu não quero saber de me justificar sobre aquilo sobre o qual eu estou tratando, é all in. Ou a gente ganha ou a gente perde. E
Isso, eu acho que tem uma perna, então, no debate com a psicopatologia, outra perna é o debate com a antropologia. Por que ela está dizendo isso? E reputo que ela tem uma boa razão para isso. Porque ela está entendendo por antropologia uma espécie assim, de teoria geral do homem, né, do ser humano. E essa teoria geral do ser humano, ela traria, obviamente, junto consigo, a necessidade de estipular quais são as diferenças entre o humano e o inumano. Sendo o inumano, de um lado, a natureza, né, quer dizer, o corpo biológico, e, para algumas antropologias, os seres, vamos dizer assim, os deuses, os seres míticos, os seres infernais, ou, sendo um pouco mais específico, né, o inumano ele tem três versões, né, históricas. É o monstro, que vem debaixo da terra, né, o estrangeiro, que não fala a minha língua, né, então, os casos, né, que a dela trouxe são limiar do inumano, né? E, bom, aquele que eu não tem a mesma lei que eu. Vejam só, nós estamos num momento em que justamente é aguda a discussão sobre a produção massiva social de formas do inumano. Porque a hora que você diz assim, é inumano, ele é matável. Né? Com a Agamben, ela deixa morrer, necropolítica do Mbembe e assim por diante. Então recusar o debate antropológico no fundo, se evadir de um ponto de enfrentamento mais estratégico, no meu entender, e mais crucial. E que diz respeito ao seguinte, né? Quer dizer, esse objeto histórico, o que ele tem, né, enquanto propriedade histórica, que a gente deve assim assinalar? Né? Em primeiro lugar, ele nasce fazendo desaparecer outros fenômenos. Ou nem sempre é assim, né? É a discussão. Aparece autismo e desaparece psicose na criança. Qual é a justificativa clínica para isso? Qual é a razão diagnóstica para isso? Bom, a gente pode, de fato, né, com aquelas, vamos dizer assim, descrições genéricas que você tem no transtorno do espectro autístico, incluir quase qualquer coisa. Bom, mas como que chegamos a esse ponto? Então, vamos para a história. Né? Em 73, né, a gente tem ali uma série de críticas à psiquiatria, dizendo que a psiquiatria, por exemplo, condenava a homossexualidade a uma forma de perversão. Dizendo que a psiquiatria estava sendo usada com finalidades políticas, né? Nos gulags russos, Thomas Szasz, Basaglia depois, Cooper e Lane na Inglaterra. Ou seja, a psiquiatria é um instrumento ideológico. Ademais, ela falava muitas línguas, então não tinha consistência científica. Tá? O que se decidiu ali? Então, nós vamos fazer uma coisa completamente nova, né, na história da medicina, que é, nós vamos formular categorias diagnósticas por consenso estatístico. Só, nós vamos, em vez de dizer assim, tem uma causalidade, tem uma alteração específica do tecido, que a gente não tem marcador biológico nenhum, eu vou dizer assim, o que é depressão? É um conjunto de traços que nós chamamos de depressão, que nós convencionamos chamar de depressão. E esse conjunto de traços, ele vai ter uma propriedade que os antigos sistemas não têm, que é a sua liability, ou seja, sua fidelidade à estatística em termos de reconhecimento. Então, alguém na Tanzânia, na Ucrânia ou no Brasil vai reconhecer esses traços, olha lá, o sabor da objetividade, né? E vai ver nesse traço o mesmo objeto. É um truque, gente. É um truque. É um truque para fazer parecer categorias que são, vamos dizer assim, descritivas, produzidas por descrições, como se fossem categorias naturais. E é só por isso que, em 25 anos, se descobriram 300 novos tipos de diagnóstico. Só por isso. Ou seja,
Tem uma autoridade que a gente confere à diagnóstica psiquiátrica que ela não está subsidiada nos fatos. Né? Diagnósticos psiquiátricos não são diagnósticos como acontece no resto da medicina. Agora, vai dizer isso por aí. Quem por aí ousa falar, não, porque o médico falou. É um médico, é um neurologista, é um psiquiatra. Mas ele diagnostica como os outros? Não. A começar, eu tenho brigado com taquicordas, gente, bom, dá pesada dizendo, mas não é bem assim. Quer dizer, eu estou aberto aos argumentos. Mas me diga então, por que a gente tem que chamar, né, um transtorno obsessivo-compulsivo de transtorno? Ou um processo ligado à ansiedade, de transtorno de ansiedade. Por que não doença? Doença é doença, gente. Quer dizer que é doença? Quer dizer que é no cérebro? Quer dizer que tem uma base neurofisiológica? Então chama de doença. Não, eu vou chamar de transtorno. E daí vocês vão analisar lá a definição, nas primeiras páginas, do DSM-5, 15, o que é feito em 2015, o que é um transtorno, e você vai dizer assim, isso aqui não é descrição de um tipo natural. Não é, simplesmente não é. É a descrição de um tipo por convenção. Opa, mas isso muda tudo. E a gente não entra nesse debate porque a gente acha que eles estão fazendo tipos naturais. Não estão. E o pior, o que acontece quando você começa a produzir, então, racionalidades diagnósticas que excluem a etiologia? Está lá também, a condição de método. Nós não vamos discutir etiologia. E aí que a psicanálise foi, então, expulsa da psiquiatria. O casamento, que até então vigorava, ela se dissolveu em 73. Por quê? Porque quem é que estava dizendo que os homossexuais são perversos? De onde veio essa tolice? Psicanálise. O Freud que disse isso. Foi o Freud que inventou isso. Mentiroso. Né? Mentiroso, mas todo mundo pensava assim na virada do século, até que o Freud pensava meio diferente, mas prendam o culpado, põe a culpa no mordomo e enterra o mordomo. Bom, volta. Né? O problema do autismo não me parece ser só que ele é uma, portanto, categoria histórica, porque históricas são todas as categorias psicopatológicas, da psicanálise e da não psicanálise. Isso, eu diria assim, é perfeitamente defensável. Tá? Você argumentar que estamos diante de uma categoria que é histórica, é por convenção normativa. Só que tem um dado a mais no caso do autismo. Ele fez desaparecer a psicose na criança e ele produziu não só um objeto de saber, ele produziu uma mercadoria. E isso é novo na história da psiquiatria. Né? A produção de um objeto na forma mercadoria. Claro, sempre existiram tratamentos, discursos, saberes e etc. Mas este foi criado, desenvolvido para se adequar a um outro tipo de convencionalidade, que são os métodos de treinamento. Por isso, a ABA, Denver e companhia, né, dependem de uma espécie assim de recuo em relação ao diagnóstico. Nem precisamos falar em diagnóstico, porque o que eu estou vendendo para você é um produto. O que acontece quando a gente está na esfera do diagnóstico e que não tem na esfera do produto? Você pode levantar o VAR e dizer, não, isso faz mal, você está infringindo riscos iatrogênicos para essa pessoa. Ou isso não funciona, isso funciona pouco, isso aqui está no campo da saúde. O campo da saúde ele tem limites, o campo do mercado não. Ah, mas então, por que a gente não cria uma categoria que ela vai sendo assim gradualmente, né, deslocada do campo mais estrito de um saber sobre um objeto, que a gente inventa um objeto, a gente viu isso, só que agora esse objeto ele é produzido na forma do excedente, ou seja, para consumo. E aí, acho que a conversa ela se torna mais tensa.
A gente não está brigando com a psiquiatria. A psiquiatria é só o braço talvez mais frágil dessa equação. Nós estamos brigando com o negócio. Né? Quem vai dizer que o seu negócio não pode funcionar? Né? Quem vai dizer para aquela pessoa que está sofrendo, que não está gostando daquilo que ela está vendo, para aquela escola que está achando aquilo chato, para aquelas que olham para aquela criança e dizem isso aqui tem uma coisa diferente, que eu não posso aplicar por livre vontade e pelo meu discurso soberano sobre minha extensão problemática, que é alguém que supostamente, vejam só, não fala mais por si. Né? Nem no caso das psicoses, na criança, a Adela acabou de trazer aqui o caso do lobo, ela vai e busca o caso Dick. Nem no caso das psicoses na criança, a gente já tem alguém, vamos dizer assim, fazendo a gestão completa do seu discurso, te demitindo e dizendo, eu falo por você, eu sei o que é melhor para você. Diz psiquiatra, diz quem está em volta do autismo. A escolas, quem vocês querem colocar? Bom, a gente tem que fazer uma intervenção que, portanto, ultrapassa, né, o diagnóstico local e, de certa forma, tem que incidir sobre a estrutura discursiva dos diagnósticos. Tá? Tem que incidir levando em conta o autodiagnóstico, o heterodiagnóstico, o paradiagnóstico. Tem que incidir no sentido, vamos dizer assim, de que pessoas não são industrializáveis dessa maneira. Né? Mesmo aqueles que não conseguem falar por si. Né? Mesmo aqueles que está difícil saber o que esta pessoa quer. Né? E aí, veja só, crítica a Marie-Claude, né, no atacado, mas no varejo ela acerta. No varejo ela vai dizer assim, olha, tem que apostar que tem um sujeito ali. Tem que apostar que tem um sujeito. Veja, a aposta, né, ela tem tripla incidência. Né? Ela separa, né, aquele sujeito dos discursos que estão se apropriando dele, e ela incide contra a lógica da mercadoria. Né? Isso aqui não é uma mercadoria, isso aqui é um sujeito. Tá? Enquanto sujeito, a gente vai dizer assim, quem é que pode falar por ele? É ele mesmo, vamos escutá-lo. Ou seja, a política da psicanálise, não tem que mudar uma vírgula. É só fazer o que a gente sempre fez. Mas tem que levar a sério. Tem que levar a sério porque tem, dessa vez, né, objeções que são transindividuais. Não são mais do sujeito que resiste. São formações sociais, culturais, que fazem resistência armada a que ali a gente encontra um sujeito. E um sujeito que tem, vamos dizer assim, traços muito interessantes, né? Quando a gente pensa na forma como ela clinica, um sujeito que é muito sensível à escrita, antes da tradução vem a transcrição, de como o apagamento nesses casos, né? Apagamento do traço é algo fundamental, de como é preciso pegar aqueles pequenos blocos significantes e entender. Isso é um grande mérito do texto dela, porque não é a propriedade mais salientada quando a gente fala em significante, mas é a que ela vai buscar na Melanie Klein. Ela diz assim, o significante, ele fragmenta. O significante explode. O significante torna disjunta a unidade. E agora ela não diz, mas acho que ela está na pista ótima, porque ela diz assim, o significante é uma marca de uma desidentidade. E aí a gente volta para a questão do que são diagnósticos. Diagnósticos são formas de nomeação. Né? Por isso eles funcionam tão bem, porque eles estão na mesma série a qual pertence o nome do pai. Onde então há uma vacilação do nome do pai? Coloca o diagnóstico. É assim que eles funcionam. Aliás, é por isso que a gente acredita nelas, é por isso que elas se alteram ao longo do tempo. Né? É por isso que essa pequena frase do Lacan, no texto lá de 38, que estava jogada, virou um carro de batalha, que é o declínio da função social da imago paterna, fará com que as neuroses clássicas, histeria, obsessão e fobia, sejam substituídas por neuroses de caráter.
O que Lacan está fazendo nesta pequena observação? Ele não está dizendo, vamos voltar ao pai, leituras conservadoras, falta o pai, etc. Ele está dizendo, as formas de sofrimento são históricas. Elas mudam em função da função de nomeação. Então, o declínio é uma, vamos dizer assim, vicissitude dessa função, mas podem existir outras. Ela vai dizer, olha, o significante, ele fragmenta, ele explode, e isso, bom, não está muito na nossa escuta. Por quê? Porque a gente não escuta, vamos dizer assim, autisticamente, ou a gente não tem muita formação para fazer essa escuta. Né? Time, ok. Então, eu paro por aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa provocante. Duas, rapidinho. Primeiro, por que ela não fala do Bruno Bettelheim? Essa é uma pergunta que você que estuda a obra dela, né? Bruno Bettelheim está por trás de Fortaleza Vazia e Mãe Geladeira. Tá? Vocês falam do Kanner. Mas por que isso virou contra a psicanálise? Porque o Bruno Bettelheim foi um psicanalista e fez um tremendo sucesso nos Estados Unidos pós-guerra. Né? Só que pesquisas recentes mostraram uma coisa incrível, que eu também não sabia. E ela dizia que ela foi refugiada de um campo de concentração, quando não era verdade. E ele dizia que ele tinha estudado com Freud quando não era verdade. Né? Ou seja, Bruno Bettelheim não tinha uma formação de psicanalista. Ele era alguém que chegou nos Estados Unidos, viu que havia uma receptividade grande para austríacos que falavam alemão e tinham feito psiquiatria, e se instalou descrevendo, vamos dizer assim, o quadro do autismo e a Mãe Geladeira e etc. Vejam que incrível. E era um impostor. Né? Ele criou prejuízos para os psicanalistas, quer dizer, até hoje tem gente, os psicanalistas vêm com essa história de Mãe Geladeira. É falso, porque esse cara não era psicanalista. Tá? Simplesmente por isso. Se bem que essa defesa acho que não vai passar. Mas, bom, tem uma discussão sobre Foucault aqui com a psicanálise, que para quem quiser eu posso desenvolver. E tem uma última nota sobre a função da violência, né, que é um argumento central aqui e que me parece muito, muito interessante para a gente pensar outra coisa que está ligado, está envolvido, né, na produção do autismo enquanto esse objeto histórico, né, que é a ideia de que, no fundo, assim, nós estamos indo para uma espécie de Rousseau ao contrário, ou redivivo, né, quer dizer, de que a violência vem sempre de fora, né, e de que a linguagem é sempre, vamos dizer assim, uma redução da violência, é sempre um tratamento para a violência, é um tratamento simbólico para o real e etc. Ela recupera uma outra via muito interessante, né, onde a linguagem produz violência, onde a metáfora é um ato de violência, porque ele viola um certo registro da lei, um certo registro do pacto social. Isso é muito interessante, acho que é muito importante para a gente redimensionar algumas coisas, e que está, de fato, conversa com a minha tese de doutorado, onde a ideia era assim, se existe uma coisa chamada metáfora paterna, né, que é a leitura que o Lacan faz do Édipo, isso presume que esse sujeito seja capaz de metáfora. Mas as crianças só são capazes de metáfora quando elas entram no Édipo. E a entrada no Édipo, seja lá em que momento e que maneira que a gente entenda isso, estruturalmente ou não estruturalmente, então a primeira metáfora que o sujeito faz é a metáfora paterna. Será que não existem outras antes e outras depois? E se, seguindo a pista do Lacan, uma metáfora define uma estrutura, outras metáforas definirão outras estruturas. Então, a pergunta que eu fazia na tese era assim, quando que a criança descobre que ela pode brincar de brigar? Porque quando ela pode brincar de brigar,
ela pode fazer de, ela está, de certa forma, metaforizando e ao mesmo tempo, reorganizando o campo de relações entre a violência e a agressividade, né? E aí tinha uma dimensão que naquela época tinha uma certa importância, que era assim, e eu conseguiria dizer que crianças que conseguem brincar desta forma têm menos traços de psicose do que aquelas que não conseguem entender que o outro está brincando de brigar em vez de brigar mesmo, né? E, de fato, né, observei, segui lá os casos e havia assim, uma aproximação entre as coisas, né? De tal maneira que isso me levou, sinteticamente, a distinguir assim, os quadros de linhagem estrutural clássica, né, que estão baseados no quê? Numa propriedade da metáfora que é a negação. Então, negação de um tipo, Verleumdung, perversão. Negação de outro tipo, Verwerfung, psicose. Negação do terceiro tipo, Verdrängung, recalque, neurose. Você tem uma diagnóstica, mas ela é estrutural e ela tem que ver com a linguagem, o modo de estar na linguagem, tem que ver com uma propriedade da linguagem, que é a negação, né? Mas e se a gente pensar outra propriedade da linguagem, que é o reconhecimento? Lacan fala isso, bom, do começo ao fim, né? Aí você tem outros 4 tipos de estrutura, né? Seriam correlatas, né, dessas metáforas, como a metáfora da brincadeira turbulenta. A gente poderia pensar outras, né, e com igual valor estruturante, seguindo o mesmo método, só que replicando ele, né? E aí eu cheguei em 4 fenômenos da história da psicopatologia que acontecem em torno do autismo. Veja, uma característica de um objeto feito mercadoria é que ele é fetiche. E o fetiche não tem família, não tem conjunto, ele é sempre posto, né, ou em série metonímica para o consumo, ou isoladamente, né, como um objeto encantado em si, né, como uma espécie de símbolo hipertrófico. E olhando a história da psicopatologia, você tem 3 síndromes que são, muito curiosamente, comparáveis com o autismo, né? E esse raciocínio por comparação é o raciocínio que os antropólogos usam. Quando eles entram numa comunidade, num clã, eles dizem, como é que a gente pensa a diversidade? Por comparação, sempre por comparação. Quer dizer, o que a invenção do autismo fez? Acabou com a comparação com a psicose e ocluiu a comparação com uma síndrome bastante rara chamada síndrome de Capgras. Não sei se já ouviram falar. É uma síndrome onde você não reconhece mais aquele que faz parte da sua vida como ele mesmo. É muito, muito interessante, porque imagine assim, eu acordo um dia, olho para a Cris, minha esposa, e digo, você não é a Cris. Eu disse, não, claro que sou. Não, você só se parece com ela. Eu disse, não, mas qual é a diferença entre eu e a verdadeira Cris? Não, a verdadeira Cris tem alguma coisa que eu não consigo definir e que você não tem. Você é um sósia, também chamado síndrome do sósia. Alguém veio de Marte ou de Plutão e substituiu você por um robô ou por uma outra pessoa. Você não é você mesmo. Olha só que interessante, isso é uma variação delirante em que eu não consigo reconhecer o outro como outro mesmo, né? E aí tem uma síndrome complementar, veja só, coisas desse tipo andam em família, né? Como a neurose anda com a psicose, etc. Chama síndrome de Fragoli, que nunca vi isso na minha clínica, mas é uma pessoa que reconhece como sendo próprios pessoas outras que ela nunca teve contato. Você imagina uma pessoa andando na rua, é o tio Alfredo, oi, o cara, olha, não, eu sou o tio Alfredo, não, você é o tio Alfredo, não, mas eu estou dizendo para você que eu não sou o tio Alfredo, não, tio Alfredo, você não faça isso comigo. Ou seja, não é uma questão perceptiva, não é uma questão, vamos dizer, alucinatória, é uma convicção que afeta a gramática de reconhecimento, oposta a Capgras.
né? Quer dizer, no Capgras, eu não reconheço o outro como o outro. No Fragoli, eu reconheço o outro como o mesmo, como alguém que não é ele, que é outro, né? E você tem uma terceira síndrome conexa com essa, que é a síndrome de Cotard, né? Ou delírio das negações, em que aí você nega tanto o outro como a si mesmo, né? Então, são aqueles casos em que a pessoa diz, olha, eu não tenho mais baço, roubaram meu fígado, eu estou esvaziada, e daí você pergunta, então você morreu? Não, porque para morrer teria que ter existido, e eu nunca existi. Eu sou uma espécie de vazio completo. Bom, as síndromes autísticas, elas parecem mais com isso do que com psicose, neurose ou perversão. Elas são o equivalente estrutural, do ponto de vista de reconhecimento, daquilo que, né, a gente aprendeu como as estruturas de ligação, né? Bom, mas isso para a gente discutir. Muito obrigada, Christian. Obrigada, Adela. Abrimos agora 15 minutos para umas últimas perguntas, primeiras e últimas. Temos que encerrar às 10. Então, quem quiser fazer uma pergunta, fazer um comentário, por favor, levante a mão que o microfone chegará até vocês. Alô, boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui ouvindo o professor Christian, a Adela, né? Todo mundo que faz aula com a Adela vira fã da Adela, então é um prazer estar ouvindo. Christian, como você abriu essa possibilidade de a gente perguntar sobre a relação entre Foucault e psicanálise, eu acho que eu queria pedir isso. Fiquei intrigado quando você comentou sobre um autor, não sei se foi o Michel Certeau, que dizia que a psicanálise deveria ser Foucaultiana. Jean Luch. E acho intrigante, ao mesmo tempo muito interessante, até porque eu tenho a impressão que, embora, posso estar enganado, mas tenho a impressão que, embora o Foucault, em alguns momentos, tenha tido uma atitude elogiosa em relação à psicanálise, né? As palavras e as coisas, Freud, Marx e Nietzsche, tenho a impressão que ele é um grande crítico, né, da psicanálise. Estou pensando aqui na ordem do discurso. Então, acho que eu gostaria de ouvir um pouco dessa relação e o que seria uma psicanálise Foucaultiana. Não sei se dá para responder isso, mas, enfim. Obrigado. Sim, acho que a gente pode recolher mais algumas perguntas e aí fazemos uma resposta só? Pode ser um comentário só? Tem alguém aí? Tem alguém ou não? Que eu estou vendo o microfone passeando. Aí, a Márcia. Ah. Me contagiou. Assim vai demorar, hein? Eu queria muito agradecer, né, as palavras tanto da Dela quanto do Christian, mas economizando, né, tanta coisa que eu gostaria de falar. Eu gostaria de, se você achar uma boa ideia, Christian, você dizer um pouquinho do Ian Parker e do David Pavon-Quelar, né? Que escreve um livro que chama Psicanálise e Revolução, e que você prefacia, né? E que eu acho que conversa demais com o que a gente está falando aqui hoje, que eu acho que é a pergunta de a que viemos como psicanalistas, e
que psicanalistas queremos, né, continuar sendo, né? Eu acho que, na verdade, eles convocam o revolucionário da psicanálise, não é isso? Se você achar uma boa ideia, vai lá. Ótimo, ótimo. Vou tentar juntar até as duas, viu? Se você me permite, né? Que o Foucault tem um texto pequeno, mas muito contundente, por ocasião da morte do Lacan, onde ele diz assim: Lacan, o libertador da psicanálise. Onde elogia o Lacan, diz: olha, o Lacan ele recolocou a psicanálise na pista, né, da discussão, da reflexão sobre o sujeito, de uma forma radical e de uma forma a libertar a psicanálise dela mesma. E eu acho que Davi e Ian, eles estão tentando reeditar isso, e modestamente a gente aqui também, que segue, ele foi meu orientador, né, estamos tentando fazer isso, né? Você pode colocar a psicanálise no horizonte da sua época, ou você pode dizer assim, a psicanálise ela necessariamente tem, e isso converge com as coisas que falei sobre o diagnóstico, né, uma tendência a ser absorvida pelas culturas onde ela chega, né? Isso por vários motivos, né? Pela sua elitização, pelo fato dela trabalhar com saúde mental, pelo fato dela atacar e lidar com o sofrimento humano. Quer dizer, onde há poder, difícil que não exista alguma parasitagem ideológica, né? Então, isso deveria nos colocar de forma, vamos dizer assim, mais advertida, para pensar em cada caso, em cada momento, né, qual psicanálise, né? Porque tanto os estudos recentes vão mostrando que tem muitas histórias da psicanálise também, que existem muitas maneiras de você estar, inclusive, engajado numa instituição, num tipo de formação e etc., né? E que ninguém tem a garantia da crítica no bolso, né? A crítica ela é feita temporalmente. Então, a cada espaço-tempo, a gente já tem que recolocar o que significa. Foi uma coisa difícil da gente traduzir no livro, né? O que significa uma prática libertária ou libertadora, né? Depende de como vocês acham mais interessante a gente traduzir. Mas a psicanálise tem um compromisso com a liberdade, né? Chamamos de associação livre, né? A ideia de que, a gente se debate com contradições individuais é uma tolice. Quem está olhando de fora, batendo uma fotografia, se isso acontece num consultório particular, então é particular. Por quê? Porque tudo o que a gente faz é restituir, no fundo, para a palavra livre, para a palavra de livre circulação, aquilo que está retido a partir de contradições que são necessariamente sociais. Então, há uma luta de classes dentro da psicanálise, diz o Ian e o Davi, eu concordo perfeitamente, né? Quer dizer, se a gente quer uma psicanálise para o nosso tempo, tem que ser uma psicanálise que tem algo a dizer para a luta antirracista, tem algo a dizer para a luta LGBTQIA+, que tem algo a dizer para as questões queer, que tem algo a dizer sobre a pobreza, sobre as discussões climáticas, né? Acho que isso não cria uma pessoa que tem que falar sobre tudo e responder a todos os problemas do mundo, mas é que esses problemas eles concernem a matéria-prima dos nossos diagnósticos, que é o sofrimento, né? Quer dizer, é difícil a gente não escutá-lo e não escutar como ele não é um fato natural, ou seja, ele muda historicamente, ou seja, qual é o diagnóstico crítico que a gente pode, e que crítica de diagnósticos a gente pode fazer a cada momento. Acho que os trabalhos do Foucault, eles são exemplares, eles são metodologicamente uma inspiração para isso,
né? O que ele fez com a loucura, o que ele fez com a própria história da medicina, o que ele fez com as prisões, o que ele fez com a literatura do Raymond Roussel, da Artaud, o que ele fez com a obra inteira do Rousseau, do Foucault, é um trabalho de libertação de discursos, libertação de epistemês, libertação de alienações, né? Mas é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. E acho que é um grande problema contemporâneo da psicanálise, sofre de um lado, sofre do outro, porque a gente não consegue fazer alianças, não consegue dizer, olha, essa é um pensamento crítico que ele é paralelo ao meu, eu não preciso me transformar num Foucaultiano, e aí é um pouco uma crítica ao Aluj, para incorporar a crítica que ele faz, né? E isso é tarefa para a gente, né? Quer dizer, o anti-Édipo tem que ler e responder, na prática. Não, um envelheceu, o outro está vivo. Isso é discussão marmelada, né? Quer dizer, as críticas do Foucault, as críticas do Adorno, as críticas de Althusser, todas as críticas... Gente, isso é regra do jogo. Só que a gente, inclusive as críticas do Spitzer, que falou, vocês que estão fazendo esse diagnóstico podre aqui dentro da psiquiatria. Nós não respondemos a crítica. Nós não falamos com ninguém. Daí depois a casa cai e você diz, mas é porque eles são malvados. Não, a gente teve uma atitude, escrevi um livro sobre isso, muito forte de condomínio, muito tempo, né? Essa discussão agora sobre ciência, né? Passada, gasta... Qualquer vento bate e cria um reboliço, porque a gente não está acostumado a responder. E veja onde isso chega. Isso chega na mãe que vem com seu filho autista, porque o neurologista disse que, a professora disse que, e a gente, se contorce e tal, mas precisa responder. E dá para responder. Nós não precisamos ser lunáticos e dizer, agora nós estamos fora desse mundo, para ter uma resposta à altura, no espaço público, com as justificativas que a gente tem. Mas a gente frequentemente abandona discussões. A gente abandonou a discussão diagnóstica, a gente abandonou a discussão psicopatológica, deu no que deu. Mas, então, diferenças, né? Quer dizer, o Foucault, elogioso e crítico à psicanálise. Por quê? Porque ele está vendo que na psicanálise você tem as duas coisas, né? Ele tem uma teoria da constituição do sujeito que é diferente da do Lacan, que é diferente da psicanálise. Mas é uma diferença integrável ou não integrável? E aí vem a discussão, né? Ou seja, a Tomás, ela diz assim, para o Foucault, a subjetivação é uma prática em função de uma experiência. E ela diz, não, e a psicanálise não lida bem com a experiência. Eu acho que lida, né? Eu acho que nesse ponto a gente está, quando ela diz subjetivação do homo socius, inserido nas sociedades, na história e nos modos de governança. Isso é Foucault. Psicanálise, sujeito a histórico da linguagem. Se você empurrar muito, você pode chegar nisso, mas há muita antropologia na psicanálise da boa qualidade e da qualidade duvidosa, né? Há antropologias contemporâneas que renovam a psicanálise e que a gente precisaria mais ou menos seguir, acompanhar, né? Mas eu tentar fechar a coisa, né? O Foucault dos anos 78, 77, né? A segurança do território, hermenêutica do sujeito, história da sexualidade, volume 2, 3 e 4, ele vai resgatar a psicanálise de uma maneira que eu acho assim, vale a pena a gente levar a sério. Ele diz assim, de todos os pensadores atuais, né, só 2 levaram a sério a relação da verdade com o sujeito, Heidegger e Lacan. Eu acho que não é pouco. A gente tende a menosprezar o uso da noção de verdade em psicanálise, mas ela faz parte da teoria Foucaultiana da constituição do sujeito, né?
verdade, a dobradura jurídica e a dobradura dos discursos. Você tem homólogos daqui para lá. Também, e isso eu me surpreendi, porque ela é da École Lacanienne, e o Alush tem um texto muito interessante, dizendo assim, a gente na psicanálise esqueceu que a psicanálise vem de uma tradição que o Foucault chama de tradição da espiritualidade. E essa tradição não é teológica, né? Mas a tradição da espiritualidade, ela resumidamente diz o seguinte: para ter acesso à verdade, seja a verdade do seu desejo, a verdade, enfim, verdade como, vamos dizer assim, em função pragmática, o sujeito tem que se transformar. E, quando o sujeito enuncia a verdade, ela, inversamente, se transforma também. E quem é que herda essa tradição da espiritualidade no Ocidente? A psicanálise. Quando ela escolhe Pascal em vez de Descartes, ela está seguindo essa trajetória. Está dizendo assim, por que o Lacan teve que buscar os antigos? Como o Foucault, nessa parte, nesse momento final da obra dele, vai buscar os antigos. Porque para os antigos, você tem uma função, né, transformativa da verdade. Então, de todas as críticas que ele fez, eu fico com esse elogio histórico brutal, porque é o último, é porque coloca para a psicanálise uma espécie de retomada da sua própria história. Tem a sua história feita no volume 1, A Vontade de Saber, onde a gente está comprometido com a medicina do século XIX, com a perversão, as mulheres naturalizadas, a masturbação. Estamos. Mas se você recuar para os antigos? Mas aí vocês estão comprometidos com a confissão cristã, o discurso da carne, a pastoral, a companhia. Mas se você recuar mais ainda, a gente vem do cuidado de si. Opa, mas o cuidado de si, para o Foucault, é o ponto onde se origina toda e qualquer relação de resistência ao poder. Basta isso. Você vai recuando, você vai chegar nesse ponto definitório do que a gente faz. Marie-Claude, ela usa o Foucault, mas descarta essa relação com a psicanálise. E por isso que eu me espantei, por isso eu digo assim, nossa, eu fui indo com ela, mas no último capítulo ela tira uma conclusão que absolutamente não seria a que eu esperava, né? Mas enfim. Muito obrigada.